Olá, amigos do mercado imobiliário, iniciando mais um quadro Corretor Digital, dessa vez com 4 pessoas, e hoje a gente vai falar de uma técnica muito importante, essencial no segmento imobiliário, que é a fotografia. Bem, hoje estou aqui acompanhado pelo meu colega, conselheiro do Cresce DF, o Asher, que, além de ser o diretor financeiro aqui da instituição, é um excelente fotógrafo, e ele, vale a pena até te elogiar aqui no ar, Asher, você que é o responsável pela concepção disso tudo aqui, desse belo estúdio aqui no centro da capital brasileira, que não é só assinar o cheque, tem a questão de configuração de iluminação, de áudio, de vídeo. Então, Asher, parabéns por essa montagem. Obrigadão. E certamente todos os entrevistados que têm passado por aqui têm fazido valer a pena todo esse investimento aí e essa sua experiência empregada nesse projeto. Vamos criar conteúdo para essa classe nossa, né? Esse é o nosso maior objetivo. Sem dúvida. E o que a gente faz aqui em Brasília reverbera pelo mundo inteiro. Vamos nessa. E hoje vim conversar com o Cláudio Lima, que é fotógrafo, que tem mais de 15 anos de experiência nessa nobre arte, não é, Cláudio? Mais de 15 anos na arte da fotografia e 2 anos especialista em mercado imobiliário. Porque ele é corretor também, né? Sou corretor, tenho Cresce Ativo. São corretores, né? E a Viviane Macedo, que está aqui não por isso, mas é a esposa do Cláudio, que é corretora de imóveis atuante no mercado aqui do Distrito Federal também, né, Viviane? Sim, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui representando a minha classe, que eu considero muito nobre, né, e é um orgulho realmente poder compartilhar um pouco, né, da minha experiência com vocês, né, com você, telespectador. Exato. Eu costumo falar, Asher, que a profissão de corretor de imóveis ela é bem complexa, porque ela envolve conhecimento de arquitetura, engenharia, marketing digital, atualmente, como a gente falou em entrevistas anteriores. E a questão da fotografia, ela envolve muito estudo, muita técnica também, não é uma coisa tão elementar, especialmente essas belas fotos, esses belos vídeos, eles não são produzidos com celular ali no automático, há toda uma fase anterior às fotografias, que vale a pena dizer, e também o durante e o após a fotografia, não é isso, Cláudio? O que é feito normalmente antes de ir lá fotografar um imóvel? Exatamente, o Marcelo colocou muito bem. Não é só chegar lá e tirar fotos, né? O imóvel ele tem que ser preparado. Já é feito um aviso prévio ao cliente, um agendamento, onde a gente pede para ele limpar, deixar a casa limpa e o mais organizada possível. Nunca fica exatamente como o mercado exige, né? Para uma boa fotografia. Mas assim que a gente chega para executar o trabalho, é feito um trabalho chamado homestage. Então, esse homestage nada mais é do que a preparação do imóvel. Nós retiramos objetos pessoais, né? Objetos religiosos, né? Porque assim cada um tem a sua fé, a gente respeita todas, mas de repente a pessoa que está procurando um imóvel para comprar tem uma fé diferente da pessoa que está vendendo. Porta-retratos, né, com fotos, todo tipo de objeto pessoal. Uma toalha que está pendurada, uma roupa que está no varal, um brinquedo que está no chão, um animal de estimação, né, porque assim, hoje em dia todo mundo gosta de animais de estimação, mas na foto não fica assim algo profissional, né? Então é feito toda essa retirada antes de começar a registrar as imagens. Parece que a Viviane também participa sempre com ele nessas fotografias, você que está atuando como corretora de imóveis, não é isso, Viviane? Correto. Então, o que você acha que seria importante para o corretor? Qual a formatação que ele precisaria ter para que o imóvel que ele for anunciar no seu site, algum local, tenha uma visibilidade maior, que tenha uma transparência maior, que o cliente tenha vontade de visitar aquele imóvel? Então, eu copio, né, pego um pouco do que o Cláudio acabou de falar. Eu vou falar um pouco, responder um pouco da minha própria experiência como corretora de imóveis, né? Já me deparei com muitas situações em que o imóvel realmente ele não estava visivelmente, assim, a visibilidade através da câmera fotográfica ou da filmagem, ele não era atrativo, certo? Então, como o Cláudio ele também é corretor de imóveis e ele já trabalha há muitos anos nessa parte de fotografia, a gente acabou entendendo que precisaria justamente agregar esse home staging, que nada mais é do que
ter um imóvel que, quando eu, por exemplo, como uma pessoa física que tem o desejo de comprar um imóvel, quando eu abrir ali na tela ou do celular ou do computador, né, eu olhar e ver o imóvel e não a decoração, né? A outra questão também é a parte da pintura, que muitas vezes a pessoa tem casos e casos, mas tem situações em que a pessoa tem uma necessidade financeira para poder, que a levou a, né, vender o imóvel. E por questões financeiras mesmo, ela não tem aí condições de fazer uma pintura, fazer manutenção. Então, às vezes, um apartamento, por exemplo, né, tem lá um problema aparente. O cliente ele não vai ver o apartamento, ele vai ver aquele problema que pode trazer um prejuízo depois, um desconforto. Porque ninguém quer comprar um imóvel e claro, que a pessoa sempre vai ter que fazer alguma coisinha ou outra, se for um imóvel usado, claro, né? Mas, claro que é interessante que o cliente vendedor, que é o proprietário, faça alguns investimentos, mesmo que pequenos, para que isso facilite a venda do seu imóvel. Marcelo, uma coisa interessante que essa discussão, o mercado hoje digital ele é muito dinâmico. A quantidade de informações que passam é uma coisa assim realmente muito rápida. E é uma discussão de que as fotografias ainda transmitem realmente a realidade, ou nós vamos partir só para vídeos e para visitas virtuais? O que vocês estão achando? Que ainda a fotografia ainda tem essa capacidade de passar a ideia para o imóvel, ainda passa essa vontade de visitar o imóvel? Você acha que essas outras ferramentas, tanto o vídeo interno quanto o 3D, né, o espaço virtual, já está entrando no mercado com mais força? Olha, eles têm entrado sim no mercado com mais força, aliás, eles já entraram, né? Mas assim, a fotografia é algo que vai ficar, porque na questão do vídeo, por exemplo, o vídeo ele enche os olhos da gente, né? A gente vê com outros olhos, mas tem aquela questão, deixa eu voltar aqui para eu poder dar uma olhada em tal detalhe, em tal cômodo, né? E a fotografia não, a pessoa para ali, ela analisa cada ponto daquele ambiente, passa para o outro, então assim, um não vai substituir o outro, né? Tudo que tem vindo. Complementa, 3D, mas não tira o anterior, não. É só para agregar, né? Mas a fotografia é algo que veio para ficar, principalmente no mercado imobiliário. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. O que me motivou a migrar para o mercado de fotografia imobiliária, né? Que a princípio eu não trabalhava nessa área. Uma vez nós fomos comprar um apartamento, né? Aí olhamos algumas fotos, né? Não nos agradou muito, né? A minha esposa olhou e falou, não, eu já vi esse anúncio, não gostei muito, mas nós fomos lá ver. E quando nós entramos no edifício, já começamos a ver com outros olhos. O acabamento dele é diferenciado dos demais que nós tínhamos visto. E aí entramos no apartamento, resumindo, nós não saímos lá de dentro antes de fechar o negócio. As imagens não retratavam de forma nenhuma a beleza, né? O tamanho, a disposição dos cômodos, não trazia, não valorizava esse imóvel, né? Então, foi aí que eu resolvi começar a focar na fotografia imobiliária, porque a gente descobriu que uma boa foto, uma foto bonita, é o melhor vendedor. Muitas vezes aconteceu de corretores me procurarem, estou com um apartamento muito bom, a minha primeira cliente, eu me lembro até hoje, eu estou com um apartamento excelente na Samambaia, mas que eu não tenho lead, né? Lead é... Pessoas interessadas procurando. Exatamente. Você podia ir lá fotografar para mim. Então eu falei, não, tanto que eu nem fui assim profissionalmente, eu fui como um amigo, né? Aí fomos lá, preparamos, ela fez o homestage, ela trabalhava numa imobiliária que já tinha esse trabalho, era focado nesse trabalho também, e eu fiz novas fotos, né? E não se resume apenas em fazer as fotos, né? A gente faz as fotos e todas as imagens, por melhor que elas fiquem, eu sempre faço o tratamento delas. Então, às vezes uma sombrinha que está ali eu tiro, às vezes um realço de uma cor, um brilho, às vezes se tiver um pouco estourado eu dou uma reduzida no pixel. Isso, na exposição. E aí, antes de colocar o anúncio, né? E o resultado foi que assim que ela anunciou com as novas fotos, imediatamente começou a ter leads para o apartamento dela. Ela tinha um excelente imóvel à venda, era uma exclusividade do cliente dela, mas que não tinha procura porque as fotos não valorizavam o imóvel.
Nós estamos até discutindo agora mesmo, a grande preocupação não é só mostrar o que o apartamento tem de bom, mas não mentir para o cliente, ou seja, criar uma situação fantasiosa, que inclusive isso é ilegal, é visto como um crime, é uma propaganda enganosa, de usar uma lente que possa ampliar o ambiente, que possa criar uma luz diferenciada. Então é importante ter um profissional com o seu calibre justamente por isso, de mostrar o que tem de belo, mas sem fantasiar muito o imóvel para não criar uma situação constrangedora. De, não é isso que eu vi na fotografia, você está essa fotografia, verdade, não é isso? Exatamente. Tem algumas lentes que elas deformam, né? A famosa olho de peixe, que deixa os cantos arredondados. Então, ela mostra uma imagem do que o imóvel não é, né? Uma imagem que não é real, e tem algumas que ampliam demais. Então, assim, é bacana ampliar bastante para a pessoa ter uma visão melhor, né, do que o ambiente. Mas, na verdade, acaba trazendo uma visão que não é a realidade daquele imóvel. Né? Deforma, deixa ele maior. Por mais que esteja tudo retinho, tudo no ângulo, deixa ele maior do que ele realmente é, né, causando uma frustração no cliente. Então, de repente, se tivesse uma imagem... De repente, não. Se tivesse uma imagem que retratasse exatamente o tamanho, tudo, o cliente não perderia a viagem dele indo até lá, criando uma falsa expectativa. Verdade. Você estava falando sobre drone também, não foi que você estava comentando? Sim, eu sou um grande entusiasta do uso de drones desde 2017 e vale a pena também diferenciar que existem drones que são brinquedos, cujo valor é bem baixo, né, que você encontra em feiras como aqui em Brasília, onde a gente está, tem a Feira dos Importados, que tem drones que são brinquedos, e tem drones que são equipamentos fotográficos profissionais, que inclusive o manuseio só pode ser feito por adultos, você tem que fazer um registro lá junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, você tem que colocar o seu CPF lá dentro do aparelho, tem muita gente que não sabe de todos esses detalhes. E são equipamentos que são caros e que requerem também... técnicas mais específicas, um treinamento, e eu costumo falar, né, uma fotografia, você está ali na visão do solo, dificilmente você vai causar um acidente, talvez vai cair dentro da piscina ali, se você está um pouco distraído, mas já um drone você pode ter um poste, pode ter uma árvore, já não é tão fácil fazer filmagens à noite como talvez seria fazer fotos à noite. E eu até te perguntei, você tem feito também fotos e filmagens com drone? Que equipamento que você está usando? Você já teve outros equipamentos para chegar nesse que você está atualmente? Não, eu estou com o meu primeiro equipamento, né, de drone. Eu uso os drones da DJI, que essa regulamentação da ANAC, ela isenta os drones, que tem... É uma aeronave, o drone é uma aeronave, né? Que tem menos de 250 gramas, eles isentam de fazer esse registro. Mas mesmo assim é importante fazer. Eles isentam, mas não quer dizer que você não possa fazer. Existe essa possibilidade. Então, esses da DJI, eles têm em média de 249 gramas já propositalmente, né? É um equipamento profissional. Realmente, a filmagem de noite não é tão fácil quanto durante o dia, mas é possível fazer imagens com muita qualidade, imagens profissionais mesmo, né? Mas tem que ter todo um treinamento, né? Por mais que a pessoa faça um curso de pilotagem, ela tem que treinar muito, porque é algo muito diferente de, por exemplo, você está com um carrinho de controle remoto, é algo que está no ar, então tem a velocidade do vento, tem a direção que se o drone está de frente para você, você vai mover o joystick para um determinado lado, né? Que o nome técnico é controle, né? Mas é o joystick dele. Agora, se ele está de costas para você, aí você já tem que mover no lado inverso, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas as minhas filmagens eu tenho feito 100% com drone, até mesmo no interior dos imóveis, né? Porque ele dá uma qualidade muito superior, né? E alguns movimentos que com a câmera ficaria mais difícil, por exemplo, você passar por cima de uma mesa, por cima do balcão, passar em alguns cantos, você não tem como fazer com uma filmadora manual. Então, eu gosto de realizar todas as filmagens com o drone mesmo. Eu queria abrir um parênteses aqui, uma observação para vocês. A gente, aqui pelo Conselho, a gente às vezes recebe algumas reclamações. E só para alertá-los, quando você faz a filmagem com drone, que você capta a imagem de uma casa fora da que você está filmando, você pode correr aí a um problema jurídico, tá? Em expor a intimidade ou alguma coisa do vizinho. Então, nós tivemos problemas em condomínio aqui, processos internos, porque a pessoa levantou um drone para filmar a casa dele e colocou para ver o telhado da casa. E o vizinho entrou em juízo contra ele, porque estava expondo a casa dele. Não foi de propósito,
mas só assim, tomar o cuidado quando for filmar alguma coisa, um imóvel em publicidade, tentar evitar ao máximo a invasão de privacidade de qualquer vizinho, para não criar um probleminha jurídico aí para, me mostraram demais aqui, apareceu alguma coisa aqui que não devia, entendeu? Só um alerta para vocês profissionais. Se a gente recebe aqui alguma queixa desse tipo, é bom passar para todo mundo, tá bom? Você acha que foi muito bem colocado, né? Quando for fazer a filmagem com drone, principalmente em condomínios, né? Não só em condomínios, mas principalmente, procurar focar apenas as áreas de uso comum, né? A entrada da guarita, as ruas, tudo, e a filmagem de cima, obviamente, fazer apenas da casa do cliente. Né? Caso apareça alguma casa vizinha, na hora de fazer a edição das imagens, desfocar totalmente, justamente para proteger a privacidade. Por mais que a pessoa não reclame, é muito importante a gente fazer isso para proteger a privacidade das pessoas. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei extremamente pesada. A gente tem trabalhado aqui em cursos, palestras sobre esse assunto, e qualquer deslize para nós profissionais, a gente corre esse risco que não é desnecessário às vezes. Um cuidadozinho a mais, como você como profissional, você consegue fazer isso, editar, desfocar a parte que não quer mostrar, mas às vezes a pessoa, por imperícia, por amadorismo, vai lá, filma, mostra o condomínio inteiro e quando você vê, está feita uma situação aí complicada, desnecessária, não? A minha experiência pessoal também com drone é interessante, para quem está de fora, nesse belo cenário aqui. A gente tem aquela ponte dos 3 arcos, que chama Ponte JK, aqui no nosso cenário. Então, são 3 pontes que ligam a cidade de Brasília, esse bairro que chama Lago Sul, que é o bairro mais rico da cidade, que é um bairro só de casas. Mas eu já fui fazer algumas filmagens, seja nesse bairro do Lago Sul, seja no bairro do Parkway, que por estar próximo do aeroporto de Brasília, não necessariamente tão próximo, ou seja, a 6 quilômetros ou a 10 quilômetros do aeroporto de Brasília, o drone ele se recusar a subir ali, porque está falando, você está numa área que é proibida a pilotagem, você assume responsabilidade por aquilo que você está fazendo, então do drone pegar, mandar um SMS, chegar no celular, você tem que confirmar aquilo ali para poder subir o drone para filmar num bairro que fica 10 quilômetros ou a 15 quilômetros do aeroporto internacional de Brasília, que é um dos mais movimentados do país. Então até esse tipo de coisa é importante ressaltar, por isso até mesmo essas filmagens de drone, especialmente essas pessoas que fazem com grandes públicos, não é muito o meu caso, quando eu vou fazer, eu faço ali de imóveis, mas é muito comum que as crianças, quando você está pilotando, que é algo que requer muita concentração, as crianças vêm, chegam, perguntam, querem saber o que você está fazendo, então naquele momento é até perigoso da pessoa perder a concentração no que ela está fazendo e bater num poste, bater numa árvore, ou até mesmo que ele caia colhida em cima de outras pessoas. Então, por isso que eu acho que é importante até você ir para um local mais reservado, até para evitar a interação dos curiosos, que apesar de que já é uma tecnologia que está no mercado há uns 6, 7 anos, a gente vê com bastante frequência, mas ainda chama muita atenção da população em geral quando você está operando um drone, a curiosidade que esse equipamento gera, né? Essa pós-produção que você fez referência aí, quer dizer, nosso foco aqui é sempre o corretor de imóveis, o mercado imobiliário e a aplicação dessas informações para facilitar a vida dos nossos colegas corretores. Então, você é um profissional, presta serviço para umas imobiliárias também, não é isso? E dentro desses 3 métodos que nós comentamos, a fotografia, o vídeo e a visita virtual, em quais desses equipamentos, em ramos que você tem operado e ofertado para o mercado imobiliário? Eu trabalho tanto na parte de fotografia como na parte de filmagem, né? A parte de fotografia, talvez até por conta do custo dela ser um pouco mais baixo, ela tem sido a mais procurada, né? Aí a gente até faz, como cortesia para alguns clientes, uma montagem de fotos com legenda, com a sequência de imagens, música, mas o mais procurado é a fotografia. Mas já está sendo muito difundida a questão do vídeo, né? Porque realmente tem clientes compradores, que eles fazem questão de ter um vídeo, né? Isso acaba pesando para eles na hora de optar na procura, não de decidir vou comprar o imóvel X porque tem um vídeo dele. Mas assim, na hora de selecionar os imóveis que ele vai olhar, ele dá preferência para poder ter uma noção melhor daquilo que ele vai visitar. Porque nos chegou a seguinte informação, que justamente nessa hora de selecionar, ele vai no que tem o virtual, isso, porque ele consegue voltar nos imóveis, ele consegue ampliar um setor, ter uma vista dali, vai nos cômodos com calma, não é isso? Porque o vídeo vai passando, você tem dificuldade de voltar. Exatamente. A segunda opção seria o vídeo,
que ele passa, mas tem dificuldade. E a terceira opção seria a fotografia, nessa ordem. Por isso que a preocupação é assim, o que a gente pode investir, o que a gente poderia trabalhar dentro do ramo imobiliário para focar mais, investir mais, para ter um retorno melhor dentro dessas mídias digitais. Né? O melhor retorno, o ideal mesmo, seria investir em fotos e filmagem. A visita virtual, o 3D, ele estava muito em alta na época da pandemia, né? Que as pessoas estavam se preservando, então evitavam ao máximo, elas só iam visitar um imóvel se realmente, depois de ver tudo, ver aquele tour virtual, se ela realmente se interessasse por aquele imóvel. Hoje em dia já não está tão usual por conta disso. A pessoa, não, eu vou visitar 1, 2, tiro o dia para visitar 2, 3 imóveis, e porque pessoalmente, é claro, a pessoa vai ter uma noção exata do que é o imóvel, né? Mas durante a pandemia era muito difundida a questão do 3D, assim, durante a pandemia a gente fazia visita com o celular, né? O cliente na casa dele, sei lá, me volta aqui, me mostra essa gaveta para mim, e a gente tem que improvisar, né? Não pode deixar parar o mercado, senão complica. Né? Então, eu, como apresentador aqui do canal 8 Cresce DF, eu não sou jornalista, eu sou corretor de imóveis, então meu dia a dia é de corretor de imóveis. Então eu produzo muitos vídeos de imóveis e acompanho o trabalho de corretores de imóveis Brasil afora e gosto muito, como atividade de final de semana, até mesmo de fazer aquela visita em casas e apartamentos que eu não tenho amigos ricos o suficiente para terem. Então me divirto muito e aprendo com corretores de imóveis fazendo trabalhos muito profissionais. Brasil afora, especialmente de imóvel, eu acho que agrega, sim, você torna aquele produto mais atrativo, ou seja, você parou, não é só um apartamento tem foto, eu vou fazer foto e o vídeo. E agrega-se muito a questão do vendedor, né? Porque a pessoa está vendo ali quem está por trás daquele imóvel, independente se você é bonito, feio, mas cria uma empatia maior, porque você está vendo ali aquele nome só no anúncio, o corretor fulano, o corretor ciclano, você está vendo ele falar, você vê ele vestido. Às vezes até mesmo a empolgação, ele mostra detalhes que você nas fotos talvez não chamaria a sua atenção, mas olha, essa piscina aqui tem essa cascata que é diferenciada, vou ligar aqui para você ver. Então torna essa questão comercial um pouco mais lúdica. E aí eu vejo que tem algumas formas de produzir esses vídeos de imóvel, e vou até perguntar o que o Asher acha melhor, o que a Viviane acha melhor, o que o Cláudio acha melhor. Mas até na nossa primeira entrevista, até o entrevistado aqui do Corretor Digital, ele falou uma coisa que eu concordo, que eu acho que por mínima que seja a participação, acho que o corretor tem que aparecer, justamente para mostrar o vendedor que está por trás daquela negociação, que muitas vezes para muitas famílias é uma negociação da vida dela. É um casamento que às vezes vai durar mais do que o próprio casamento ali com a esposa dele. Mas aí eu acho que eu tenho um vídeo que eu vejo muitos corretores fazendo, e especialmente no Instagram, que são aqueles vídeos que só mostram o imóvel, coloca-se uma musiquinha e mostra só a varanda, não mostra o imóvel completo. E às vezes até umas músicas muito mal escolhidas, assim, eu acho que tem essa questão de gosto também, mas às vezes uma música que eu acho imprópria, um funk que pode ser legal para outro contexto, mas não para mostrar. Mas eu já vi casa de altíssimo padrão com a música que eu acho descontextualizada para aquele tipo de imóvel, só mostra o imóvel. Outro tipo de vídeo o corretor apresenta rapidamente, eu vou falar dessa casa que tem tantos metros quadrados, está no bairro tal, e depois só as fotos internas do imóvel, que é um vídeo um pouco mais dinâmico. E vejo corretores, especialmente em imóveis de altíssimo padrão, que o corretor ele vai fazer toda a visita realmente. Então ele aparece lá do lado de fora da casa e ele vai mostrando cômodo por cômodo. Aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é a piscina. Então o que vocês acham? Você acha que tem que ser mais rápido? Essa visita um pouco mais detalhada, especialmente com um investimento alto? Vamos lá, conversando pelo Cláudio. Qual o melhor formato que você acha de vídeo? Olha, como você colocou, para imóveis de alto padrão, o ideal é o corretor aparecer e ir detalhando, como você falou. Esse aqui é a cascata, essas janelas aqui são feitas com esquadria, tem janelas que são blindadas para som, né? Então, isolamento acústico. Então, o imóvel de alto padrão, o mais indicado é o corretor aparecer durante toda a apresentação. Fazer toda a apresentação. Todo o vídeo, exatamente. De imóveis de médio padrão, vai muito do corretor. Porque tem muitos corretores que são mais desinibidos, então eles fazem questão também de apresentar o imóvel todo, tudo. Outros preferem só abrir a porta. Hoje eu estou aqui no condomínio X para te mostrar esse imóvel, vamos lá, e abre a porta e mostra, sem aparecer. Aí vai filmando. Né? Uhum. E tem corretores que não querem nem aparecer para abrir a porta, que são pessoas mais tímidas, é o perfil de cada um.
Mas eu, como profissional, eu digo, no de alto padrão, a não ser que não tem outro jeito, mas o ideal é que o corretor apresente toda a casa, apareça durante todo o vídeo. E no de médio padrão, se ele não puder aparecer durante todo o vídeo, que ele pelo menos faça a apresentação do imóvel e abra a porta para que comece a filmagem. Se for um imóvel mais simples, ele pode não aparecer ou pode aparecer só para apresentar e colocar uma sequência de fotos caso não queira fazer a filmagem. Porque eu acho que às vezes o imóvel é muito pequeno, são 2 quartos, não há necessidade do corretor apresentar tudo. É exatamente o que o Carlos está falando. Se você contrata um profissional como ele para te assessorar nisso, ele vai com a câmera dele, ele vai trabalhar a câmera direita, vai escolher uma boa luz, uma boa colocação. O corretor vai ficar à vontade, vai poder apresentar. Agora o cara chega lá, me bota um celular na mão, sai andando. Sabe, uma coisa não dá essa qualidade toda, ele denigre, perde preço ao imóvel do cliente dele. A gente discute muito, por exemplo, assim, só como publicidade, as benditas faixas de rua. O cara está com um apartamento que vale R$2 milhões, coloca uma faixa de R$30 na rua, e fala assim, não é possível que esse imóvel merecia uma publicidade melhor, um folder, né, alguma coisa, um flyer, vamos pôr uma publicidade que demonstre o nível disso. E outra coisa, você vê, os imóveis em Brasília são muito caros. Nós até discutimos com o Saulo, né, aquele dia, ele mostrando. A pessoa, quando pega um imóvel para vender, já tem que ter, dentro da planilha de custo dele, esse custo de investimento de publicidade. A pessoa, você diz, vídeo corretor de imóveis. Né? Não? Você diz, a pessoa, o corretor de imóveis. Exatamente, o corretor de imóveis, quando ele pega um imóvel para vender, já tem que separar parte dos honorários que ele pretende receber e ter como investimento nisso. Olha, vai gastar em tanto de mídia, vou disparar tanto, uma publicidade paga, vou fazer uma campanha no Facebook, alguma coisa, vou fazer um vídeo bom. E demonstrar isso, que isso você qualifica o profissional, valoriza o imóvel, realiza esse negócio com muito mais rapidez e segurança. E o amadorismo é um negócio meio complicado, não é isso? Então, eu particularmente prefiro fazer as coisas mais arrumadinhas, viu? E o que você acha? Qual é o melhor formato de vídeo para você, Viviane? Olha, assim, pegando esse gancho, né, dessa era digital, hoje a gente está numa realidade que é pós-pandemia. Então, as pessoas, elas, como a gente estava conversando há pouco, né, a gente teve que se reinventar durante a pandemia, por quê? Como o Acho falou, né, o mercado não podia parar. Então, tinham situações que o próprio corretor tinha que improvisar e gravar ali para mostrar para o cliente, né? Então, hoje a gente tem um antes e um depois da pandemia em relação à mídia, né, dos imóveis. Eu, particularmente, não tenho problema de aparecer na câmera. Atrelado a isso, eu também, aliás, agregado, né, a isso, eu também gosto de fazer uma boa explanação daquele imóvel, como se eu tivesse com o cliente ali presencial. Eu acho que isso flui muito melhor. Mas, no caso de um cliente, a gente se depara muito com corretores que falam, olha, não adianta, eu já tentei, eu faço até a parte psicológica com a pessoa, a parte da produção mesmo, né, se for uma corretora ou um corretor, a gente também prepara o corretor na questão de maquiagem, as vestimentas, né? Tudo isso a gente orienta também. Eu faço a parte da produção. Então, se a pessoa não quiser realmente aparecer, não tem problema. Ela não vai deixar de vender o imóvel. Aí o Cláudio vai fazer, né, um excelente trabalho na filmagem e a pessoa ela não vai ser prejudicada se ela não aparecer. Tá? Basta a gente fazer uma boa edição. E, num segundo momento, a gente orienta também que ele pode fazer uma dublagem, né? Ele pode fazer uma narrativa, melhor dizendo, à parte. E aí a gente edita também. É possível, a gente faz também. Até o Pantoja, até nos comentários, falou assim, o corretor que não gosta de aparecer deveria trabalhar em outra profissão. Uma opinião dele. Porque quando você manda uma mensagem escrita para um cliente, você capta ali um retorno de 10%, 15%. Quando você manda o áudio, vai para 40%, 50%. Se você mandar um vídeo e áudio, vai para 60%, 70% de retorno. Então, essa personalização, né, essa forma de você tratar carinhosamente, de demonstrar a sua capacidade, influencia muito no mercado, tanto para na hora de captar quanto na hora de vender. Então, às vezes, basta um áudio, olha, estou te esperando aqui, fazendo alguma coisa, já ajuda um negócio, que é uma mensagem fria e seca de um texto. Então,
Você tem que hoje em Brasília algumas imobiliárias que estão trabalhando com marketing muito pessoal dos corretores. Eles aparecem, mostram tudo. Diz o mesmo imóvel, 3, 4 corretores da mesma imobiliária gravam vídeos diferentes do mesmo imóvel. Então passa a ser, não é só uma pessoa, né? Que a gente tem muitos problemas. Quando eu estou trabalhando sozinho num imóvel, eu posso demonstrar de uma forma. Quando é uma imobiliária, que são vários corretores, se eles têm liberdade de trabalhar cada um com essa própria mídia, né? Vai no extra de cada um. Então, esse mercado, de qualquer forma, o que nós estamos passando? Nós estamos passando num período onde a comunicação passa a ser a ferramenta mais importante. A formatação disso, cada um que escolha. É isso? Se vai partir para fotografia, para o vídeo, ou pessoal, ou um panfleto, ou e-mail, sei lá, cada um acha a forma que for melhor. Não é isso, não? Eu ainda endosso isso que você falou. Eu incentivo, né, você corretor, você corretora, a se desafiar, a realmente humanizar o seu atendimento através do vídeo. Ou seja, realmente fazendo um esforço, né, de repente investindo aí em um pequeno curso, talvez, né? Media training, alguma coisa? E alguma coisa desse tipo, né? Eu também morria de vergonha, né? Mas numa determinada época que eu trabalhei como artesã, eu abri um ateliê, eu tenho esse ateliê até hoje, e eu tive que me desafiar a aparecer. Então, eu treinava muitas vezes. Não gosto do som da minha voz no vídeo, mas foram critérios que eu tive que trabalhar, né? Trabalhar o meu psicológico mesmo, para poder entender que eu dependia daquilo ali. Então, hoje não é diferente. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, estou mais desinibida. Por quê? Porque eu treinei muito isso antes. Então, se para mim foi difícil eu conseguir romper essa barreira, né, nós, como autônomos, nós temos que nos reinventar o tempo todo. Né? Então, vem o desafio da mídia digital, e eu realmente preciso entender que, se eu gosto da minha profissão e se hoje eu preciso trabalhar essa questão, então eu vou me desafiar, sempre entendendo que eu vou conseguir e que isso vai me trazer um excelente resultado. Parabéns, é isso mesmo, viu? Né? O que eu vejo uma evolução, já a gente falando que essa atividade de corretor de imóveis é bem complexa, então eu vejo alguns corretores, até admiro muito, que às vezes não são arquitetos, são corretores de imóveis. Inclusive, numa entrega de carteiras profissionais, veio uma pessoa mais ou menos uns 60 anos de idade que estava virando corretor de imóveis, arquiteto. Eu até falei, olha, essa é uma excelente profissão, porque justamente numa eventual visita você consegue detalhar melhor aquela casa, falando sobre detalhes da iluminação, detalhes do acabamento, detalhes da marcenaria, que um corretor médio não vai conseguir fazer. Então, eu vejo essa sua formação de arquiteto como algo muito pessoal. Então, eu vejo, tem alguns corretores, e, repito, não é aquele corretor só com o celularzinho dele, ele tem uma equipe por trás dele, é um áudio muito bem captado, é um vídeo muito bem captado, é um vídeo muito bem editado, que esses corretores, eles passam a montar a equipe deles e eles são artistas. Então, da mesma forma, Brasil afora, tem aquela rede de restaurantes que leva o nome daquele chefe. Naturalmente, aquele chefe não está nas 10 unidades cozinhando ali em todos, mas todos levam o nome dele. Ou uma rede de salões de beleza, então leva o nome daquele cabeleireiro, que é muito famoso. Ele talvez, muitos até deixam de ser cabeleireiros, vão ser empresários, mas levam o nome. Então, eu vejo que alguns corretores que têm uma boa apresentação, que falam bem, que vira uma marca, né? Vira uma marca registrada, sem dúvida alguma. E admiro muito, porque eu vejo que pessoas, eu até conheço a formação de alguns, eu sei que eles não são formados nem em engenharia, nem em arquitetura, mas conseguem falar detalhes técnicos, construtivos, detalhes do paisagismo. Então, às vezes até a gente estava falando essa questão de comissionamento. Então, aquele vídeo ali de 20 minutos, às vezes ele teve uma pré-produção muito grande. Tem corretores que eu vejo que tem esse nível de detalhe, de cuidado, de conversar até mesmo com o arquiteto, de conversar com o paisagista, de anotar todas essas informações e depois partir para um vídeo que você vê ele detalhando aquilo ali. Você fala, não é fácil fazer isso. Até mesmo um apartamento com médio padrão construtivo, você conseguir detalhar como é aquele piso, como é essa iluminação, realmente não é algo fácil, né? Então, admiro muito esse trabalho de corretores de imóveis Brasil afora, que tem feito um ótimo trabalho. E o Cláudio aqui
domina essa situação e está valorizando os imóveis do mercado todo. Exatamente. Humildemente falando, mas exatamente assim. Meus parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigado. Aí eu até te perguntei, Cláudio, o corretor que contrata um fotógrafo, o que é? Ele não tem tempo? Ele acha que o trabalho que você faz é melhor do que o que ele faz? Ou às vezes você, além dessa questão de ir lá, preparar, tirar as fotos, a pós-produção, também que você entrega um produto de melhor qualidade? O que você sente com todos esses seus clientes? Quais são as dores, como você fala hoje no mundo do marketing? Pois é. Marcelo, existem vários perfis de corretores, né? Existe aquele que não quer ter esse trabalho porque é trabalhoso. Você tirar as fotos, você filmar, você fazer edição, tudo isso leva muito tempo. Então, é aquele perfil de corretor que eu não quero me preocupar com isso, eu vou me preocupar em fazer as minhas captações, cuidar dos meus clientes. Então, isso aí quem vai fazer para mim é você. Existe o perfil do corretor que até gostaria, mas porque fotografia, mesmo você fazendo o curso, você precisa ter um dom, né, para ficar muito bom. Então, tem gente que não tem o dom, então e prefere equipamentos terceirizar. também. E equipamentos também. Justamente, tem esse perfil de corretores que ele não quer ter despesa, porque tudo na fotografia é caro. Então, muitas vezes, não, quase todas as vezes, uma lente é muito mais cara do que a câmera. Então, você comprou a câmera, aquele kit básico de entrada ali, bom, perfeito, vou fotografar imóveis. Aí você vê, não, mas não é essa lente que eu preciso. Eu preciso de uma lente X. Aí você vai ver a lente, ela é 3 vezes o valor da câmera. Verdade. Então, acaba onerando muito para quem vai tirar para vender o imóvel. Né? E às vezes Valoriza Tem uma muito a escala venda do pequena, imóvel? Isso. Ou uma escala pequena, tem poucos Exatamente. Valoriza muito o imóvel? Valoriza. Mas ele prefere investir em outras áreas, por exemplo, em divulgação, né? Toda a área do marketing do imóvel dele. Né? Hoje a terceirização hoje é um fenômeno que é irreversível. Exatamente. Ou seja, se você fica bom em alguma coisa e seja especialista naquilo, ganhe seu dinheiro com aquilo, faça um bom trabalho. Se você for fazer de todo, você não consegue fazer mais, não. Exatamente. Há excelentes captadores, há outros que gostam de fechar negócio, outros são consultores. Né? O corretor hoje, como o Marcelo estava falando, ele tem que entender um pouco de tudo, mas não entender tudo, porque é impossível você fazer isso. Às vezes o cara tem que ser psicólogo, né? A família está com um problema qualquer, ou orientação de saúde, ou de higiene, pessoal, alguma coisa. O corretor está sempre nesse meio. Então ele tem que ter a simpatia, a sensibilidade de amenizar o máximo possível a situação. Nós estávamos comentando agora sobre cachorros, né, sobre ambientes, às vezes não está em qualidade de ser mostrado, até na hora de mostrar um imóvel, na hora de tirar uma fotografia. Né? Então, todo corretor tem que ser um gerenciador de conflitos, né, um orientador, para que se chegue a um ponto que a gente sempre comenta, o corretor não vende, ele vende serviço. Então, o serviço que ele vende que tem que ser bem feito. Quem vende o imóvel é quem assina a escritura, não é o corretor, não é isso? Então, a gente está nesse mercado de prestação de serviço. E quando nós havíamos comentado também, é muito bom quando você vê um cliente voltar, que ele fideliza com você, a família, né, que você trata dos investimentos dele. Então, para isso, você tem que ser um bom profissional, preparado, e cada dia que passa, para se preparar mais. O mercado está muito mais exigente, o filtro está muito grande. E a porta de entrada, que é através do TTI, realmente é muito fraca. O corretor chega muito despreparado e vai demorar um bom tempo para ele se capacitar melhor e prestar um bom serviço para a sociedade. Então, todos nós, de alguma forma, queremos contribuir para que isso melhore, esse relacionamento, todo o nosso ecossistema dentro do mercado imobiliário funcione com solidez, com qualificação e com segurança. Então, não adianta a pessoa ser um bom vendedor e fazer maus negócios, interpretar uma lei errada, né? Forçar um erro. Então, é importante que a gente consiga fazer isso e o Conselho se presta a esse tipo de serviço, além da fiscalização. É isso? E acho, dentro de tudo que você falou, que o corretor está buscando cada vez mais a excelência, né? Ele tem que saber de tudo um pouco, mas ele tenta se qualificar o máximo possível. Entra o terceiro perfil de corretores que procuram um fotógrafo imobiliário. É aquele que ele valoriza o trabalho que ele teve para captar aquele imóvel, para convencer aquele cliente, de repente, a assinar uma exclusividade, né, de querer a melhor fotografia. Então, assim, por mais que ele tenha um ótimo celular, que hoje em dia tem celulares que tiram fotos assim fantásticas, né, nunca vai substituir uma câmera, até pelo tamanho da lente da câmera, tudo. E tem essa questão do tratamento das imagens, né, a pós-fotografia. Então, é aquele nicho que fala, eu quero algo sem defeito. Eu quero uma fotografia perfeita, para quando o cliente estiver procurando os anúncios lá, ele vê aquela foto, ela chamar a atenção dele e falar, eu quero esse imóvel.
Então tem esse terceiro nicho que é alguém assim que não abre mão da excelência e fala, eu não vou investir meu tempo nisso, porque senão eu não vou ter tempo para poder exercer perfeitamente a minha profissão. Olha, muitos corretores também trabalham nesse ambiente. Por que ele está vendendo, está participando? Porque o proprietário ou não tem tempo para isso, ou não se propõe esse tipo de coisa, a segurança que ela vai passar a outra. Então, nós corretores, vamos entrar justamente nesse vácuo aí de comercializar, participar dessa comercialização dos imóveis e temos que prestar um bom serviço, não tem como. Você vê que um contrato mal feito, uma vírgula mal colocada, pode te dar um problema sério daqui a um tempo. Um mais, um até, ou quem sabe, uma palavrinha mal colocada no meio do contrato pode criar um problema mais sério a médio e longo prazo aí. Muito bom, Marcelo. Então, já caminhando para o final, até a gente devia ter falado isso no início, mas o home staging é uma técnica que existe nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Inclusive, a minha mãe é corretora de imóveis, uma excelente fotógrafa por inspiração, mas tira fotos muito boas de imóvel. Minha mãe fez a tese de graduação dela nessa técnica do homestaging, então eu li bastante sobre isso. Traduzindo para o português seria a encenação de ambiente, tá? Então é basicamente assim, os conceitos mais rápidos para os corretores de imóveis que não conhecem. É você despersonalizar o imóvel, porque aquele imóvel ele não pertence mais àquela família Silva, à família Araújo, é um imóvel do mercado. Então você tirar as fotos pessoais, tirar objetos pessoais, tirar objetos religiosos, como já foi mencionado. Por exemplo, a gente tem muito essa cultura. Por exemplo, minha mãe, por mera exercício prático ali, foi tirar fotos do meu apartamento, por exemplo. Então, na minha geladeira tem alguns ímãs, que é muito comum isso, as pessoas colocarem ímãs. Só de você tirar os ímãs da geladeira já dá uma ideia de amplitude, de espaço, de limpeza. Você tem que desobstruir os ambientes, então, ou seja, não parecer ali um armário socado de coisas, você esvaziar os armários, porque senão dá a impressão que o ambiente é muito pequeno, tirar excesso de tapetes, arrumar as camas. Eu acompanho essas fotografias imobiliárias há muitos anos, então eu vejo que os corretores de imóveis aqui em Brasília já evoluíram muito. Eu via fotos muito mal tiradas, com pias sujas, com banheiros lá com a tampa levantada. Hoje, de forma geral, as fotos já estão com qualidade bastante elevada. E essa questão do homestage, eu desconheço que aqui no Brasil isso tem gente fazendo, mas existem empresas nos Estados Unidos que levam todos os móveis para aquela determinada casa, sofá, tapete, montam ali com a supervisão de uma arquiteta, de um designer de interiores, deixa aquela casa montada para a pessoa ter a ideia de utilização do espaço, porque muitas vezes a pessoa não sabe, uma cama aqui nesse quarto vai ficar grande ou não, então já monta aquele ambiente, monta às vezes até a casa toda, consegue vender aquele imóvel com mais velocidade, por um preço superior, depois desmonta tudo e leva isso para outra casa. Tá bom. Obrigado pela presença, por dividir o conhecimento aqui com a gente do Distrito Federal e de todo o Brasil. Obrigado, Asher. Obrigado a você, Marcelo. Primeira vez que a gente está junto aqui nesse estúdio. Muito obrigado, muito bom. Valeu. Então, a todos que chegaram até aqui, assinem o canal do YouTube do CresceDF. O CresceDF está presente no Facebook, no Instagram. Deixe seus comentários, deixem sugestões para as novas entrevistas. A gente está sempre lendo, acompanhando e vamos ficar muito felizes em receber o feedback de vocês. Muito obrigado a todos, obrigado, Diana. Também obrigado agradeço a vocês pela oportunidade, né? Para a gente agregou mais um valor, né? Que é, como o Marcelo pontuou, é a primeira entrevista em que está o Marcelo e o seu Asher presentes aqui. Então, para a gente foi uma oportunidade ímpar. Então, nós agradecemos muito e estamos aí para parcerias e para novas entrevistas. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada.